uma das piores coisas que tem é a pessoa morar perto de casa de sogra. Eu tava aqui cuidando das minhas coisas, quando eu escuto a minha sogra, né, me chamando lá da casa dela, pedindo pra mim ir lá. Quando eu chego lá, era minha cunhada, que ela tinha acabado de chegar de São Paulo, né, e com ela trouxe as duas filhas dela, uma de 8 anos e outra de 10. Ela me chamou, né, pra me cumprimentar minha cunhada, porque fazia muito tempo que a gente não se via. E tipo assim, gente, a gente não era aquelas melhores colegas, sabe, assim, cunhadas. A gente se aguentava, né? Tanto que quando ela se mudou pra São Paulo, ela só mandava mensagem em datas comemorativas do meu filho, no aniversário dele, né, que ela mandava os parabéns, aquela coisa toda. Gente, assim, as filhas da minha cunhada, elas são umas pestinhas, elas viravam a casa da minha sogra de ponta cabeça e ela praticamente não dizia nada, e ainda ficava achando bonito. E daqui de casa eu ficava observando, né, que elas são aquele tipo de criança que aprontam o que for e jogam a culpa nas outras crianças. E isso era o que tava acontecendo, sabe, com os outros netos dela, né, filhos dos meus cunhados e das minhas outras cunhadas. E assim, de vez em quando, né, eu me estranhava com minha sogra, e ainda mais agora, né, que minha cunhada tava aí. Então, eu só ia lá quando meu filho queria ir lá, né, ver a avó dele, ou quando meu marido tava lá, né, que ele chamava pra gente ir lá. Que teve um dia, né, que meu filho, ele ficou um pouco resfriado, ele ficou doentinho. E mesmo desse jeito, meu filho queria porque queria, né, brincar com os outros priminhos dele, né, e essas outras duas meninas também estavam no meio, tava tudinho lá na casa da minha sogra, né, e eu via, né, a filha que tava lá, meu filho via, e ele ficava, né, com aquela vontade, ele ficava, mamãe, embora, quero ir pra casa da vovó. Gente, assim, se fosse por mim, eu não levaria de jeito nenhum. Só que aí meu marido, né, ele ficou sem paciência, ele se arrumou meu filho, e eles foram lá, né, na casa da minha sogra. Aí eu decidi demorar um pouquinho, né, aí depois eu fui me arrumar também pra mim ir lá. E aí eu tava aqui me arrumando, né, pra mim poder ir lá pra casa da minha sogra também. Gente, quando eu ia chegando lá, eu escutei uma gritaria. Aí quando eu cheguei, quando eu passei do portão, eu vi que aquela gritaria era com meu filho. O meu marido e a minha sogra simplesmente estavam batendo boca por causa de uma toalhinha suja. Essas meninas, né, filhas da minha cunhada lá, elas simplesmente pegaram essa toalhinha lá das coisas da avó dela e terminou que sujando lá de terra. E elas estavam dizendo que foi meu filho que tinha mandado elas pegarem essa toalhinha porque ele tava gripado, tava com o nariz escorrendo e tinha pedido, mandado elas ir pegarem pra ele poder se limpar. Gente, e o meu filho, né, tadinho, ele tava lá chorando, dizendo que não tinha sido ele. Até porque meu marido também, ele tinha levado a fralda dele. E o meu marido, né, brigando lá com a mãe dele, dizendo que o nosso filho, né, nunca tinha sido uma criança de pegar as coisas dos outros sem pedir permissão, até na nossa própria casa. Ele pede, gente, o dele para pegar alguma coisa, ele pede pra mim, pro pai dele. E as outras crianças que também estavam brincando lá, né, estavam falando também que tinha sido as meninas, né, que tinha realmente pegado essa toalha e tava jogando a culpa em cima do meu filho. Só que a velha insistia em não acreditar de jeito nenhum, dizendo que as crianças ficavam caçando confusão com as meninas, porque elas tinham vindo de outra cidade, e ao invés delas brincarem, se enturmarem, né, fazerem com que essas meninas se sentissem em casa, eles ficavam procurando confusão com as filhas alheias. E terminou que essas meninas começaram a chorar lá, dizendo que não era elas. E, gente, isso aqui virou uma confusão danada. Eu me zanguei, peguei meu filho e trouxe pra casa. E as minhas outras cunhadas e cunhados, né, também pegaram os filhos deles, né, e também foram embora. E chegando em casa, né, eu e meu marido, a gente sentou pra conversar e a gente decidiu que não moraríamos mais perto ali. Gente, porque eu já tava cheia e ele também tava vendo como eram as coisas, né, ele também não aguentava mais. A gente também conversou com o nosso filho e apesar dele ser uma criança, ele também entendeu. A gente conseguiu, né, fazer negócio na nossa casa e a gente comprou, né, em outro lugar. Gente, vou falar pra vocês que não tem uma coisa melhor nesse mundo do que morar afastado de parente, principalmente de sogra. Gente, é um alívio que vocês não têm ideia. E pelo que eu soube, né, essa minha cunhada, ela acabou se separando do marido e ela meio que já ficou de vez na casa da mãe dela com essas meninas, né, e agora minha sogra, ela vê o quanto essas meninas são danadas. Ela falta ficar louca lá arrancando os cabelos, porque essas meninas, ela fala e não obedece. Agora ela vê. E eu acho bem feito, mas elas que fiquem pra lá. Quanto menos eu souber dessa gente, melhor.